restante, jovens, adultos, se vocês quiserem ficar por aqui, os jovens, nós vamos iniciar o estudo de um livro muito importante. Todos são importantes, e esse também é importante, muito importante. Imagina, todos são, né? Não, só não tirei isso aqui, senão acabou, por favor. Com vocês, ser um desastre aí, né? A paz, amados, prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Parabéns por estar aqui presente, essa tarde chuvosa, não é verdade? Tivemos problemas com a internet aí, espero que tenha resolvido. Amados, olha, eu gostaria muito que você crescesse comigo. Nós vamos estudar um livro bíblico chamado Romanos. Uma epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente lá no ano 60, uns 32 anos depois de Cristo. E nós vamos ler capítulo por capítulo. E eu vou pedir assim para você riscar, perguntar. E eu sempre aprendi isso, desde quando eu entrei para a igreja, assim, quase 30 anos. Toda a mensagem, pregação, estou riscando, estou rabiscando, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, nesse sentido. Quando um professor ou Deus usa alguém para trazer a mensagem, Deus fala especificamente, tem um recado específico naquele momento, nesse sentido. Então, só que quando você estiver lendo, participando, Deus poderá revelar para você uma outra coisa. Isso é muito legal. E você pode usar essas mensagens que você escuta na igreja, de escola bíblica, em qualquer outro lugar, porque ela não é exclusiva do mensageiro. Ela veio do céu. Amém? Então, abriu Romanos? Vamos aprender juntos. Quando eu falo em Romanos, os filmes romanos, você não lembra disso aqui? Os soldados romanos, aquelas guerras, não é isso? Já assistiu lá o Gladiador, não é isso aí? Então você fala, Romanos, você pensa nesse cara aí, certo? Mas, olha que lindo, né? Se você voltar um pouco na história, no primeiro século, nós estamos em 2026, né? Então aqui nós estamos lá no século 21, mas lá no primeiro século, quando o verbo se faz carne e habita entre nós, Jesus Cristo, ele inaugura um estilo de vida diferente. E o povo de Israel, naquele momento lá, a grande potência mundial era Roma. Então, quando você fala Roma tem todo esse domínio aqui, esses mapas você encontra nos finais da sua própria Bíblia, tá bom? Que legal? Então, no primeiro século, com a expansão do cristianismo, quando Cristo veio, né, e toca o coração das pessoas no poder do Espírito Santo de Deus, ele começa a ter seguidores. E a palavra de Deus, ela chega lá na cidade de Roma. Então, quando fala a epístola aos Romanos, Paulo está escrevendo uma carta aos nossos irmãos da igreja que estavam lá na cidade de Roma. E é muito lindo você começar a entender isso desde cedo, que nós não existíamos, nós éramos projeto de Deus. Mas você fala, tá legal, então por que eu vou ler uma carta de 2000 anos atrás? Você vai ver, eu duvido Deus não falar com você. Eu duvido, sabe por quê? Quer falar, irmão? Halder, fala. Porque assim, o homem é homem, desde que Deus o criou. E o mais importante, Deus é Deus e sempre será Deus. E você pode lembrar disso aqui? Os adolescentes, por exemplo, a gente passa por um processo, né? Hoje está difícil, o molecada não sabe jogar bola. Tá difícil, não tá? Hoje estou parando assim, não dá para brincar com os caras do 8º, 9º ainda. Mas assim, o estilo de vida está um pouco mais fechado nos prédios. Você pode ver que está um pouco mais difícil as pessoas entenderem algumas coisas. O problema da inteligência artificial, que é muito importante você aprender a usar, é que você não pode ficar só usando, você tem que causar só uma dependência. Por exemplo, vou ter matemática financeira com meus alunos agora, eu vou ensinar a usar HP12C. Porém, antes tem um processo de aprender o cálculo sem HP12C. Nós vamos fazer, isolar as variáveis e tal, para ele entender que a utilização daquele mecanismo, daquela ferramenta, é para ele obter o cálculo mais rápido, mais preciso. Porque dinheiro é dinheiro.
É isso, mas assim, todo raciocínio ele vai entender que ele precisa ter. Quando o evangelho, né, começa a surgir, o homem já tem um estilo de vida, e o apóstolo Paulo, ele vai entrar com a gente, aí vai mexer comigo, mexer com você, por quê? Porque a sociedade hoje, ela é dominada por uma grande potência, ou por grandes potências, e nós somos simples mortais. Então, quando Roma ali, né, os romanos ali, a sede de Roma está aqui na Itália, aqui era o central de Roma. Roma tinha domínio sobre o mundo, grande potência. E Deus permitiu isso. Para quê? Olha que lindo. Para que a expansão do evangelho fosse mais rápida, mais eficaz. Você vê quando João Batista prega lá em Lucas, é muito linda essa mensagem, ele fala assim, olha, né, você tem que fazer o quê? Endireitar as veredas, não é isso? Quer dizer, ele está pegando a ideia daquelas grandes construções que Roma fazia para que os governadores passeassem, né? E assim, olha, nós precisamos, ele vai falar sobre isso, sobre os nossos caminhos, mas Roma deixou esse marco, assim como os gregos deixaram antes dele, o legado da inteligência, da sabedoria, da escrita, e vai influenciar muito nesse evangelho. Porque a grande potência antes era a Grécia e agora é Roma. Grécia veio, deixou o quê? O legado da inteligência, da sabedoria, muitas outras coisas. Nós estudamos na escola hoje o teorema de Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. Tales. Quer dizer, ficou, é importante. Roma vem, e aí ele permite a expansão do evangelho através das grandes navegações. E no livro de Atos, nós vamos encontrar 4 viagens missionárias, que não é objeto de estudo hoje. Você vai entender, quando for necessário durante o livro, nós vamos citar sobre elas. Mas só vou citar para vocês, a primeira viagem missionária, Atos capítulo 13. E aí, tem lá as cidades onde vai lá o Paulo, Barnabé, João Marcos, não é verdade? Olha, vai Barnabé e João Marcos lá, e vão encontrar Paulo no meio do caminho. É lindo demais a história, vocês vão ver. Ok? Aí depois da segunda viagem missionária, em Atos 15... É muito importante você entender isso. E aí a terceira viagem, Atos 18, e provavelmente o apóstolo Paulo escreve, a segunda viagem, a terceira, ele escreve essa carta aí, lá na cidade de Corinto, segundo os estudiosos. O Paulo ainda não havia visitado Roma. Mas o Paulo já era conhecido em Roma. Só assim pelas cartas e pela atitude, a história dele. E quando for necessário, Paulo vai citar e nós vamos lá rabiscar a história dele, beleza? Então é assim, olha, é demais, você entender isso. Então o Paulo escreve uma carta sem conhecer as pessoas fisicamente. E aí ele vai conhecer os romanos só no final de Atos. Lá em Atos 28, quando ele chega algemado, preso. E fica lá, numa prisão. E depois ele vai sair de lá, pessoal, só para cortar, degolado. Paulo foi, segundo a história, degolado. Mas aí nós vamos falar. Bom, o Paulo, o livro de Romanos, ele é considerado, entre os estudiosos, como o Evangelho segundo Paulo. O Evangelho de Cristo segundo Paulo. Olha que loucura! Não é que é evangelho apócrifo, não. Tem um monte aí que não foi permitido lá, está lá, tem um monte. Então, o apóstolo Paulo, essa é uma obra-prima teológica dele. Ele oferece a exposição mais completa e sistemática do evangelho no Novo Testamento. O evangelho de Mateus. Mateus foi um apóstolo, que era o Levi, caminhou. Depois, mas o primeiro evangelho foi o Marcos, que acredita que é o João Marcos. Ali. Então, assim, é muito lindo você entender isso. E o último evangelho tem o Lucas, que entra na história daqui a pouquinho, com Paulo, ele vai citar, ele entra na história, na viagem, e o último evangelho foi João, foi o último evangelho a ser escrito, onde João começa a debater, a lutar contra uma heresia que estava tendo lá naquela época, onde Jesus não era Deus. Bom, enfim, então, nós vamos ver o evangelho de Cristo segundo Paulo. Olha que loucura, lindo demais, né? Ok, então pega aí, Romanos 1:1. Então, quero agradecer o pessoal que possibilita projetar aqui a minha Bíblia, tá, pessoal? O que está colorido aí é o que eu estou rabiscando com você. Bom,
o livro de Romanos, são 32 versículos, tá bom? E assim, o capítulo 1, ele tem um versículo que define o Evangelho. Faz tempo que eu não te vejo, sabe? Sabe o que é o Evangelho de Jesus? O apóstolo Paulo, eu sou só um intérprete, ele vai afirmar para você o seguinte: olha, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Então o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Por que você tem que conhecer o Evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus para a salvação. Através do Evangelho você vai conhecer o poder de Deus, e conhecer o poder de Deus, você vai poder anexar essa ideia de que a salvação vem de Deus, através de Jesus Cristo. Ok? Então, assim, só que aí são 4 tripés que eu quero falar com você, tá bom? Então, olha só, vem comigo. Capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 7, o apóstolo Paulo começa assim: bom, olha que lindo, você tem que, coloca o seu nome aí. Imagine você, com toda a experiência que você tem, assim, e que está adquirindo, você fala assim: olha que lindo, Paulo, humildemente que ele fala, Paulo, servo de quem? Servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para missionário, separado para o evangelho de... Então você fala assim: por que eu estou fazendo aqui? Você está fazendo aqui, sabe? Porque você foi chamado. Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, te ligou e você atendeu. Foi Ele que te ligou. Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Ele não vai te abandonar nunca mais. Nunca mais. Se você entendeu, se você ouviu o chamado, atendeu o chamado dele. E agora? Agora é comigo. Agora eu vou andar com você. Agora eu estou com você. Eu chamei você, vou separar você. Como assim separar? As pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: vem cá, quem te chamou? Que Deus que você serve? Onde você estiver. E às vezes você está no meio de 1000 pessoas, só, estranho. É o chamado. Deus chamou você, separou você e vai capacitar você. Para quê? Para você levar o evangelho onde você estiver. Mas eu não sei ler ainda. Como sabe ler? Você não sabe ler? Lê em casa, Mateus, Marcos, Lucas, João. É que você já lê querendo... eu falo sério, a minha vida está na mão de Deus. Se Ele permitir, por exemplo, eu quero pregar onde Ele quiser. Mas humildemente, eu tenho que pregar através das minhas atitudes, onde eu estiver primeiro. E Deus vai possibilitar você, no momento certo. Ele vai te falar: olha, sabe aquele dia? Eu quero que você fale sobre isso. Mas como? Só fala sobre isso. Só leia. Ao ler, as pessoas que estão ali serão, comovidas para o bem ou para o mal. Jesus, ele entrou na sinagoga lá em Cafarnaum. Assim que ele foi tentado, ele fala... Foi dado para ele, igual os pentecostais. A palavra está com o irmão. Quem já passou por isso aí? Fui numa visitar alguma igreja pentecostal, o pessoal falou: a palavra está com o irmão. Aí você fala: você. Era muito isso. Hoje eu acho que talvez seja menos, só as pequenas talvez. E aí, e agora? Então Jesus apareceu na sinagoga: Jesus, você por aqui, cresceu aqui, tal. Está com você a palavra. Aí ele abre Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e aí vai. E quando ele termina o livro, leu o texto, tem que fazer um comentário, Tem que pregar agora. Você leu? Aí ele fala: hoje se cumpriu essa palavra. Aí pronto. Ele foi praticamente apedrejado. Só para você entender. Só leu. Então, às vezes você fala assim: poxa, hoje a palavra na igreja estava... Meu Deus do céu, a palavra de Deus não volta vazia.
Você lê com autoridade, é que você às vezes não deixa a palavra entrar. Mas eu quero que você entenda o seguinte, só para a gente acelerar, entre aspas, Paulo, você foi chamado, separado por Deus, e Ele está te capacitando. Deixa Deus fazer, escrever a sua história, através da sua história. Deixa Ele caminhar com você. O Paulo deixou, e ele está escrevendo ali, olha, um dia eu vou aí visitar vocês, hein? Então ele está escrevendo com autoridade, porque, sabe o que é escrever com autoridade? É você não mentir, é você escrever do que você está vivendo. Como assim? Eu não sei o que Deus fez, não sei porque Ele me chamou, não tenho nada, real. Mas você está permitindo que Deus molde o seu caráter. Não tem preço. E ele fala assim, olha que lindo, ó, o Paulo está se apresentando, hein? Paulo, servo, apóstolo, chamado por Deus. E aí teve briga, ele é apóstolo, não é? Ele fala assim, ó, vocês que sabem, Jesus apareceu para mim e me chamou. Teve um cara que não sei quem, não vou te falar, ele visitou o terceiro céu, conversou com Deus cara a cara. Então assim, Deus vai te capacitar. É fantástico isso. Bom, ele fala assim, olha, presta atenção que lindo, deixa eu voltar para a gente entender, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para a missão, de levar a palavra, separado para o evangelho de Deus. Que evangelho? O evangelho que foi prometido pelos profetas nas santas escrituras. O qual é isso aí, o evangelho, a vida nova, o Messias, ele foi prometido. Porque quando você fala evangelho, Luiz, conta uma novidade aí para nós. Fala aí, aconteceu na sua vida? Novidade. Deixa eu ver, você vai um coleguinha agora perguntar, aí Luiz, quanto tempo? O que aconteceu? O que você fala ali? Olha, aconteceu ano passado, comecei a trabalhar, onde? Isso, mudou a sua vida? Isso, essa informação não? Então, estou falando sério, mas a vida dele mudou, transformou, Deus está abrindo. Mas quando se fala um evangelho, essa boa notícia transforma a vida. Então o evangelho de Jesus Cristo, que está mudando a sua vida através do trabalho, Deus está abrindo as portas, é a boa notícia que muda a direção da vida das pessoas, porque é o caminho para o céu. Então quando ele fala assim, sabe o evangelho de Jesus Cristo? Ele foi prometido pelos profetas nas santas escrituras. Então nós precisamos fazer o quê? Entender que Jesus foi revelado ali para os profetas, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, olha, quando você estiver lendo ali Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Ruth, Juiz, vai embora. Vou passar vergonha se eu errar a ordem aqui. Mas você está lendo ali, se você conseguir ler os 17 primeiros livros da Bíblia, 17 primeiros, você fala, entendi a história. Mais ou menos. E aí você vai ver que os profetas estão ali no meio. E toda aquela história ali, Deus está se revelando, está se revelando, está se revelando. Então, hoje, o que você está passando, não é privilégio seu. Alguém já passou. Porque o homem é o homem quer levantar, trabalhar, namorar, casar, ter filho, tem que ter bom emprego, tem que estudar. Não é isso? Sim ou não? Nesse sentido. E quando você permite que Deus, você entenda que Deus está com você, não é que vai aliviar, você vai ter aflição, mas quem está com você? Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, é isso aí, é uma história fantástica, onde Deus escolhe um povo, capacita o povo, mas muitos querem, muitos não querem, e Deus respeita isso. O apóstolo Paulo falou assim, tudo o que eu estou vivendo agora, tudo que eu estou anunciando, eu sei que foi revelado aos profetas, porque ele estudou. E ele tinha estudado, vai chegar um momento, vamos ver só, e ele tinha entendido errado. E ele estava matando os cristãos. Até que o próprio Jesus, vem cá, Paulo, deixa eu consertar aí o que está no seu coração. Bom, presta atenção então. Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho
de Deus, ele declara que Jesus é Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, sabe que a gente quer só o Senhor Salvador, né? Nosso Salvador, estou salvo, está mesmo. Não se questiona isso, desde que Jesus é o seu Salvador. Acabou. Agora, se Ele é seu Salvador, demonstre essa confiança entregando a sua vida para Ele, sendo Ele o seu Senhor. Sirva-o. E servir a Cristo é seguir o exemplo dele. E ele fala o seguinte, olha que lindo. Você tem que sair daqui hoje sabendo que Jesus é Filho de Deus. Amém? Mas não é o seu conhecimento que vai certificar isso. Olha, é verdade. É o Espírito Santo de Deus que começa a habitar em você. É um mistério que estava oculto, revelado em Cristo. O Espírito Santo de Deus, que no Antigo Testamento, ele vinha sobre alguns profetas, sobre algumas pessoas, para trazer a mensagem de Deus para o homem. Deus decidiu não habitar aqui nesse templo. Deus decidiu habitar em você. Você é um celular móvel. Não é mais aquele orelhão. Você é o templo móvel, o tabernáculo que estava lá no deserto. Aí, só para você entender melhor. E por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus, não adianta você querer se santificar, você não consegue santificar. Nós lemos Gálatas errado. Lá em Gálatas 5, vai falar assim, olha, andai em espírito, e eu tenho certeza, Paulo, e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Se você anda no Espírito, ou seja, se você anda fazendo tudo, antes de fazer as coisas, conversa com Deus, dorme com Deus, tudo você conversa com Deus, você jamais, nesse sentido assim, vai perder pelo prazer da carne, que é momentâneo, é rápido. Só para você entender. O que nós pensamos? Bom, eu vou me santificar. Você não vai, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Ele fala, ande no Espírito, que você vai ver, que você não vai satisfazer o desejo da carne. Nós pensamos assim, quanto mais jovem, a gente pensa assim, bom, estou chegando agora, então quer saber? Eu não vou fazer isso, logo eu vou andar em Espírito. Aí você atribui para você isto, aí na primeira deixa o diabo, ele vai te cercando e vai colocando coisas que você vai, quando muda a sua teologia, eu dependo de Deus. Deus depende de mim. Aí você consegue entender, começa a entender melhor que o Espírito Santo de Deus é que santifica. E Jesus Cristo, ele quando morre, ele vai nesse mistério para o Hades, e não pode ficar lá, o corpo dele não tinha pecado. O Lázaro, quando foi ressuscitado, no quarto dia, ela estava fedendo. Senhor, está fedendo. Abre a porta, tira a pedra. Só tira a pedra, faz sua parte. Lázaro, vem para fora. E vai lá. Só tomar um banho depois, acabou. É nesse sentido. Jesus não passou por esse processo de putrefação. Os bichinhos que estão aí dentro não tinham poder. E aí aconteceu, ele venceu a morte. E aí morreu a nossa morte e deixou um exemplo de nossa vida. Então ele é o nosso Senhor nesse sentido. Bom, continua. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Olha aqui isso. Para que você recebeu a graça? De graça de Deus. Quer dizer, para que você está recebendo esse favor de Deus? Deus não está te cobrando nada. Em Jesus você recebe a graça para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de... Então você é chamado para a obediência da fé entre todas as pessoas. Você foi chamado para ser obediente pela fé. Por que você não vai lá? Porque aquilo não vai agradar a Deus. Como é que você sabe? Porque eu sei. Meu coração está
aquilo ali que eu vou fazer, eu vou oferecer para Deus. Ó, Senhor, tudo que eu faço, eu estou oferecendo para Ele. Isso aí não vai agradar, não. Tanto que, são uns mistérios que tem na Bíblia. Se você pegar em Gênesis, quando o Abel oferece o sacrifício para Deus, logo em seguida vem o Caim. Passa batido isso. Se você ler lá em Gênesis, assim, olha, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus, Ele tem que se agradar de você primeiro. E aí, ao passo que de Caim não se agradou, nem da sua oferta. Então, é você que pela obediência vai lá e oferece. Então, é lindo demais. Olha, Jesus, Ele é a presença que nos mantém no propósito. E qual é o propósito? Ser obedientes pela fé para anunciar o Evangelho. Mas a presença de Jesus, quer dizer, pela fé, vai te manter firme no propósito. Você fala, pô, mas eu tenho 80 anos. Já fez 80? Menos ainda não, João? Então, Moisés começou com 80. Sabiam disso? Você fala, ei, Moisés, e foi até os 120. Vamos embora, vamos até os 120? Mas só que está lá com esse propósito, velho. Está com 92 já. Então, não é o tempo, a quantidade, também é a intensidade. Mas olha que lindo. Mantenha no seu propósito que Jesus Cristo está com você. Tá bom? Olha só, aí o Paulo fala assim, olha. Paulo se apresenta e ele fala, olha, é isso aí, tá? Só uma introdução, Paulo fala. Tem mais aí. Ele fala assim, ó, tudo bem? Estou chegando. Para quem é a carta? A todos os que estáis em Roma. Amados de Deus. Essa carta não era para qualquer um, não. Era para quem? Para os amados de Deus. Ah, mas você é amado de Deus. E se Ele está permitindo isso na sua vida, na minha vida, é porque Ele está nos moldando. É lindo demais. E qual a imagem que Ele está vendo? É Cristo. E Ele fala assim, ó, a todos que estáis em Roma. Eu não sei, eu não fui aí, mas ó, eu posso imaginar quem vocês são. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, essa carta é a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Ou seja, você foi separado para andar no poder do Espírito Santo. Por isso que você é chamado santo. E nós temos que aprender. Ok? Graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Então Ele se apresenta. Então lembre-se disso, hein? Você é um amado de Deus, tá bom? Você é um amado de Deus. E se é um amado de Deus, eu estou nessa. Professor, mas eu estou chamado santo? É, mas eu não sou santo. Bom, você ainda não entendeu o que é ser santo. Mas, quanto antes, melhor. Você já viu quando tem teatro na escola? Teatro na escola tem assim, quem vai ser? Tem um monte lá. Na pecinha tem anjo e demônio. Quem vai ser demônio? Parece que você se identifica mais, né? Não, tem que mudar isso. Aqui não pode ter demônio nas peças de teatro, aqui não, só anjo. Fechou? Está proibido. Então é o seguinte, não com chifre e tal, nesse sentido. Põe uma sombra, alguém de preto, nesse sentido. Então, essa carta é para os cristãos que estão lá em Roma. E o apóstolo Paulo, então, ele começa assim, olha que lindo, hein? Ele nem te conhece. Você conhece o apóstolo Paulo? Eu conheço, posso imaginar das histórias. Se Deus permitiu aqui, eu falei assim, esse é o cara. Mas tem muita gente também que fez coisa aqui que não tem 5 linhas. Falei, cara, eu quero ser corajoso igual esse. Já pensou? O profeta Natan? Que ele chega lá no rei Davi. Conhece essa história? É lindo demais. Por isso que às vezes tem que conhecer a história. Nem vou falar, porque assim, se você não conhecer essas histórias, você acaba não entendendo o que Deus quer na sua vida. Nós temos que ler, tá bom? Volta para cá. Então é o seguinte, olha, o Paulo fala assim, olha, essa carta é para vocês. Aí você recebe uma carta. Lembra das cartas que vinha pelo correio? Eu sou dessa época. Você lembra? Envelopinho, borda verde, amarela, é isso? Tinha um tio que ia para o Nordeste todo ano, às vezes por ano ele ia, levava a carta, trazia a carta. Hoje é o quê? Rapidinho, sim ou não? Qualquer lugar do mundo. Uma aluna minha foi lá para o Canadá fazer intercâmbio, chegou lá, professor, estou com dúvida nesse exercício. Ah, é? Peraí, põe aí.
Mas está em inglês, não tem problema, a equação é a mesma. E aí fui lá, montei com ela e tal. É isso aqui. Você aprendeu aqui no 8º, 9º ano. É verdade. E aí só que é diferente a comunicação, na hora, lá no canal. Aí o Paulo fala assim, olha o Paulo dizendo para você, primeiramente, olha o Paulo, primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa. As pessoas estão te observando. Sim ou não? E eu vou aprender muito com isso, cara. Eu levei um puxão de orelha, lendo só o primeiro capítulo, em vários puxões, né? Vocês vão entender. Então, assim, as pessoas têm que olhar para você, não, graças a Deus, cara, olha, se dá um bom testemunho de Cristo. Entendeu? Ele fala assim, o mundo acerca de vocês, eu estou feliz, eu nem conheço vocês, mas eu só recebo boas notícias, né? A fofoca chega, cara. Demorava um pouco mais lá. Mas já viu assim, por exemplo, nós já fomos assim, né? Por exemplo, assim, você brigou com alguém, tal, está chateado com ele, e aí, o que você faz? Para você conquistar, para não deixar o seu colega ser conquistado pelaquela amizade, você ia falar assim, nem chega perto daquele cara, é mó traíra. E aí a pessoa falou com você, quando essa pessoa que chega perto de você, ela já está com o pé atrás. Você vai ter que falar muito, demonstrar muito para ela confiar em você. Isso não acontece na igreja. Certo? Não acontece. Eu acho que não. Então, por que acontece ainda? Porque nós ainda não entendemos o poder do Evangelho nesse sentido. Vamos embora! E o Paulo fala assim, olha, as pessoas estão se observando. Estão se observando tanto que nesse vai e vem das viagens, né, das grandes navegações, as pessoas chegam aqui e falam, olha, o pessoal lá que estão em Roma estão fazendo tudo certinho. Tem algumas coisas lá que eles não sabem se curte ou não curte na internet do momento, eles não sabem se comenta ou não comenta, porque pode ser, né, como é que fala, cancelado. Ele fala assim, e eu estou ouvindo muito de vocês, porque Deus, olha só, ele fala, porque Deus, estou ouvindo bem de vocês, sabe por quê? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de, preste muita atenção aqui, é importante, por exemplo, o Luiz está trabalhando agora, certo, Luiz? É importante você ver agora Deus trabalhando na vida dele, e nas suas orações, e dar o seu testemunho depois, que você abriu as portas, você sempre está mencionando, falando, não é fofocando, é comentando o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. E se isso chegou até você, não é para você ficar com inveja, porque Deus faz isso com ele, não faz comigo. Não faz com você ainda. E o que ele faz com você, não vai fazer com outro. É um timaço aqui. Cada um jogando na sua. Cada treinador olhando para você, e o Espírito Santo fala, vem para cá, vem para lá, vamos embora, lança para cá. Então, assim, nós precisamos mencionar. Por isso que é interessante nós compartilharmos nossos problemas, sabia? Às vezes, a gente só quer compartilhar a bênção. Porque você quer chegar aqui e falar, o homem é abençoado. Ué. Eu desafio você a ler o livro de Jó num dia só, tenta. 2 dias no máximo, sem ficar parando muito. A neura que tentaram colocar o Jó, né, ele falou, não, eu sei a quem eu sirvo, eu sei. E aí ele só que publicamente ele está lá, ele defende, mas lá no secreto ele conversa com Deus. Deus, por que eu nasci? Por que é isso? Por que eu estou passando por isso? Nós somos assim. No seu secreto, você vai questionar Deus, tal, mas as pessoas estão vendo o que está acontecendo com você, então compartilhe a sua vida. Não para virar fofoca, mas para virar um grupo forte de oração, e quanto antes, melhor. Não deixa só para as irmãs que têm mais idade orar, começa já, todo mundo, sim ou não? É legal isso. Bom, enfim, a importância de compartilhar, o Paulo fala, eu faço menção de vocês. Para o bem ou para o mal. Mas eu estou falando só para o bem.
E aí ele fala o seguinte, olha, aí que vem lindo, ó, pedindo, e aí vem a minha intercessão e a sua. Pedindo, quando? De vez em quando? Sabe que todo dia, é muito lindo isso, quando vem um louvor, um texto, manda para alguém. Manda. Você não tem noção do bem que faz isso, está sendo lembrado. Eu mando louvores, mando mensagem, tento colocar lá no Insta. É que, mas não está tendo visibilidade. Não interessa, vai ter. Quem tiver que ver, verá. Então eu falo, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião e ter com vocês. Então o Paulo ora, e você fala assim, olha, eu tenho prazer de ir naquela igreja. Eu vou lá. Sabe, eu quero ir aí. Eu quero ir aí. E o nosso culto, eu tenho aprendido isso, né? Não é aqui, não começa aqui. Começa lá naquela vontade que Deus colocou no seu coração de eu vou lá ouvir o louvor, eu vou lá ouvir a palavra, eu vou lá participar, eu vou lá ver aquele irmão. Então, essa vontade do Espírito Santo vai colocando em cada um na proporção, né, que lhe é devida, e ele vai unindo um povo. É muito lindo. Então, assim, você precisa ter prazer de estar onde você está. Ah, eu não tenho o prazer de vir aqui e tal. Tem que ter. Tem alguma coisa errada, porque aqui nesse local é a palavra de Deus. Ah, mas e aquela pessoa brigou comigo e tal, ele está em processo de transformação. Quanto menos você espera, Deus vai colocar no coração dele, vai pedir perdão para você, vai moldar a situação. Nós somos irmãos, tem que brigar mesmo. Aqui, eu não tenho irmão, eu tenho 9, 8. Eu sei o que é brigar. Sim ou não? 5 mulheres e 4 homens. Imagine as mulheres querendo limpar, os homens querendo sujar. Não dava briga? Não, eu não lembro. A mãe falou que eu apoiava todo dia. Eu não lembro disso não. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter prazer de querer estar um com o outro. Ah, não estou com prazer, conversa com Deus. Deus vai te dar outro lugar, beleza? Ele não quer ninguém aqui. Igual a escola, primeira série. Quero ir para minha mãe, primária. Você vê as criancinhas chorando, não quer ficar na escola. 2, 3 semanas já está lá brincando, nem lembra que tem pai e mãe. É um momento. Então para de ser chorão, bebê. Olha só. E o apóstolo Paulo falou assim, eu quero ir um dia aí, porque desejo ver-vos. Olha que lindo, eu quero te ver, meu. Mas não é para quê? Para ficar... Não. Para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim, vossa como a minha. Então, o crescimento está, muitas vezes, na troca de experiência. E a calma vai chegar a tua vez. Vai chegar. E acredite, vai chegar. Vai chegar. É lindo demais. E esse relacionamento, esse crescimento, essa troca de experiência, é o meu desejo. Eu tenho que estar com você. Não para falar que você tem mais, que eu tenho menos. Não, para você entender o mover de Deus na vida de cada um. Eu estou naquela de Jó. Nu eu vim do ventre da minha mãe e vou voltar nu. Morreu um cara milionário aí. E aí foi lá. Peraí, o que ele deixou para os filhos? Você não sabia? O cara falou, não, deixou tudo. Não levou nada. Sim ou não? Então, assim... isso é visão minha, você tem que usufruir tudo que Deus está colocando na sua vida, porque se Ele está te dando, é porque Ele acha que você merece. Usufrua desse momento de bênção na sua vida, e ninguém tem nada a ver com isso, é entre você e Deus. Deixa as pessoas perguntar o porquê, deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer em você. Bom, aí ele fala assim, não quero, irmãos, porém... o Paulo é lindo, né? Quer aprender a escrever, que esse homem. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Quem é que não colocou no coração muitas vezes de viajar para aquele lugar? Mas não dá nesse sentido. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios,
Vou ler alguns com você. Então é o seguinte, o Paulo, ó, eu estou fazendo os planos de aí, eu quero ir aí. Na verdade, eu quero escrever o meu nome aí nessa cidade. Quero fazer história com vocês. Vocês estão sendo notáveis. E ele fala, mas até agora não deu. A agenda está longa aqui. Por quê? É perseguição, é isso, é aquilo. É o livro de Atos. É fantástico, né? Ó, a gente podia fazer durante essa semana uma escola bíblica. Se vocês quiserem, a gente marca um dia aí, ver um dia melhor para vocês, para a gente estudar o livro de Atos. 1 horinha por semana. Muito legal. Sabe por quê? Você vai ver só, porque aqui a gente vai ler 1 horinha, só dando uma pincelada. Mas quando você começar a ler mesmo, você não quer parar. Bom, enfim, olha, continua. Aí ele fala assim, olha, por mais que eu faça, por mais que você ache que eu sou o cara, o apóstolo Paulo falou isso, hein? Por mais que você pense que eu sou, o apóstolo Paulo está me escrevendo, o Paulo fala assim, olha, eu sou devedor. Tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios, como a ignorantes. O Paulo está devendo grana, não é isso que ele está falando. O dever grana, fica tranquilo. Você vai começar a trabalhar, e você vai começar a dever para o governo. Posto de renda vai, você ganha muito, dá um pouquinho para mim, nesse sentido. Então, fica tranquilo. Mas o apóstolo fala, eu sou devedor, sabe por quê? E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, mas o evangelho não está lá? Tá. Mas o Paulo, ele é um evangelho diferente, porque a vida dele, o que Deus fez na vida dele, e começou a fazer através da vida dele, é o evangelho que modificou aquele homem. Então, o evangelho de Cristo é o mesmo, mas a modificação, a transformação que ele faz em mim e em você, é diferente, porque você é diferente de mim. Você pode ver, você tem quantas irmãs? 3. É você, a Tânia? Então, são 4 pessoas. Mas pode ver, por exemplo, a mãe, ela sente de cada uma um carinho diferente. Mas o amor da mãe é o mesmo. Sim ou não? E a mãe tem que tratar cada um diferente. Na mesma proporção, é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus chega na sua vida e ele quer mudar alguma coisa no seu coração. Aí você ouve uma mensagem, o que aquele cara sabe da minha vida? A minha esposa, minha esposa, o meu esposo, já foi fofocar para o pastor. Não, ninguém sabe nada da vida. Mas quem sabe? Deus. E o apóstolo fala assim, eu gostaria tanto de anunciar o evangelho para vocês também. Deus fez tanta coisa na minha vida. Eu queria contar para vocês, porque ele não contou tudo. Não é verdade? Aí a gente tem a história dele aqui. Mas tem mais coisa. É demais. Então quando você... Por que você vai lá? A sua vida é um evangelho. Ponto. Tem uma carta que os irmãos estavam querendo trocar de igreja e fala, o apóstolo Paulo, faz uma carta de referência aí para me apresentar lá. Aconteceu, se as alunos for fazer intercâmbio, a faculdade de lá pede uma carta de recomendação. Aí eu faço várias, a escola faz, carimba e tal. E aí os irmãos estão mudando de igreja, falam assim, apóstolo Paulo, faz uma carta de referência, porque eu vou para tal igreja. O apóstolo Paulo, que papo é esse, cara? Você é a carta de Deus escrita com o sangue de Cristo. As suas atitudes, as suas ideias vão dizer quem é você. Você escrever carta, vai que eu escrever esse cara, aí você... Sim ou não? Então, é muito lindo você entender isso. Então, o apóstolo Paulo, eu quero muito ir lá. Por quê? Porque Jesus me evangelizou, mudou a minha vida. Você não sabe o que eu estava fazendo. Eu estava matando gente. Agora estou matando ignorância. E ele fala o seguinte, por quê? E esse que é o versículo do capítulo 1. Porque eu não me envergonho. Por que você quer ir? Por que você quer ir lá? Falar de Cristo. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque, pois ele é o quê? O poder de Deus para... É só o que pode salvar, Jesus Cristo. Aliás, o nome de Jesus Cristo significa o Senhor é a salvação. Então, eu quero ir aí. Eu quero ir por quê? Estou passando por um problema. Eu quero ir aí para você ver o trabalho que Deus está tendo para moldar esse pensamento meu. Porque eu gostaria que aquela pessoa fizesse isso. Ela não fez ainda.
eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, porque veio para o que era seus e os seus não reconheceram. E também e mais, né? Então, por que você tem que conhecer a vida de Jesus Cristo? Porque ela pode transformar a sua vida. Ela é a boa nova, a boa notícia que o mundo recebeu, que mudou. Por quê? Acabou. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Essa frase é muito linda. Porque em Cristo, no Evangelho de Cristo, em você, em mim, cada um, quando a gente se une, troca experiência, está acontecendo alguma coisa de fé em fé. Cada situação que você enfrenta, haja fé. Então olha só, porque em Jesus Cristo, no Evangelho dele que transformou a minha vida, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito? O justo viverá pela... Então é muito linda essa expressão de fé em fé. Significa o seguinte, você tem que matar um leão por dia. Você sai de um problema, vem outro. Sim ou não? Às vezes é isso. Então, e você está vencendo todas as situações de fé em fé. E olha cada um com a situação, haja fé. E é a mesma fonte, a fé, o Evangelho de Jesus Cristo. Quando falar Evangelho, é a vida de Jesus. Amado, eu queria só ler mais um versículo com você. Mais uns 2. Por que não vai dar para ler todos, tá? São 32 versículos. Porque do céu se manifesta o amor de Deus também. O amor de Deus se manifestou e você pode não compreender. E aí aquele versículo decola, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... E aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está... É a continuação, viu, do versículo. A gente só guarda o 3,16, né? Que é bom, meu. Você não vai ler para o cara novo, convertido. Estou ferrado. Então é o seguinte, olha que lindo. Mas se o amor de Deus se manifestou através de Cristo Jesus, as nossas atitudes, olha o que ele está falando, a ira de Deus, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quando o homem ele tem atitudes que desagradam a Deus, conhecendo o amor de Deus, Deus fica meio chateado. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quer dizer o seguinte, olha, Deus se revela e se manifesta. Aí se senhor está ficando confuso. Deixa eu só terminar o raciocínio então. Porque é o seguinte. Tem pessoas que vivem sem querer conhecer Deus, porque ele sabe que o conhecimento de Deus vai confrontar com o que ele está fazendo publicamente. Então, ou ele vai tentar mudar a verdade, dizendo que não tem nada a ver, ou então, eu não sei não quero nem conhecer. Mas esses falam isso porque já sabem que está lá no coração. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende. E claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. E o seu coração insensato se... Ei, cuidado, hein? O coração do homem é insensato. Ponto. Eu penso assim, se você anda na presença de Deus, o primeiro pensamento que vem quando você observa alguma coisa é de Deus. Ponto. Se Deus colocou no seu coração em fazer, faz. Sem questionar.
Se te incomodou, você, opa, então nesse sentido. Então, quando a criação, tudo que você está vendo é manifestado do céu. Você pode ver o poder de Deus nisso. E quando o Jó começa a questionar Deus, eu falo, Jó, vem cá, onde você estava quando na concha da minha mão eu medi as águas do oceano? Tem um monte de coisa isso, é lindo demais. Então, olha só, por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, pessoal, você dá mais 5 minutos para mim? Sem problemas? Desculpa, só 5 minutos. Eu sei que vocês estão aí, mas por quê? Porque aquele período do Império Romano estava tendo uma influência dos gregos. E ali nos gregos, podia qualquer coisa. Porque o Deus, não sei do que lá, permitia lá. Você vê? Então, porque é o seguinte, e eles se diziam sábios, tornaram-se loucos. A fé na mensagem do Evangelho é o caminho para a salvação. E vai envergonhar aqueles que por orgulho confiam apenas em si mesmo. Então, a sua salvação não pode estar sendo baseada no que você faz, no que você tem. Ou no que você vai fazer. Você faz e você tem porque Deus está permitindo. Mas, assim, então eu tenho que fazer isso para ser salvo? Não, você faz porque você é salvo. Não está em jogo a sua salvação. Se Deus falar para você fazer, você não faz, Ele vai mandar outro fazer. Mas não é isso. Você está salvo ou não está salvo? Esquece isso. Se Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então olha só. Preste muita atenção agora, só para a gente fechar esse assunto. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Os homens sábios, os gregos, quem estava filosofando, quem estava querendo fazer as coisas com base no seu conhecimento, com o que tinha. Eles achavam que não eram dependentes de Deus, porque eles tinham tudo, tal. Então ele falou assim, olha, quer saber? Eles estão mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. O orgulho do homem os leva a adorar homens e coisas. Cuidado, então ele fala, por isso também, Deus os entregou aos seus desejos da carne, a concupiscência de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos em si mesmos. Meu amado, isso aqui dói o coração, vocês vão ver, eu preciso terminar. Deus permite que sofram as consequências naturais de seus pecados. Então, se você fala que Deus não tem nada a ver com o que está fazendo, se não há remédio, remediado está. Se você acha que Deus não tem nada a ver, quem é que vai te convencer? Quem está do seu lado? É só o Espírito Santo de Deus. E as pessoas confundem muito, sabe uma coisa? Que discuti muito na faculdade aí, é o seguinte, a irresistível graça de Deus. As pessoas acham que, muitas, né? Que se de repente Deus quiser, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida que vai ser irresistível. Aí então eu vou me dobrar. Vocês sabiam disso? Então vai vivendo, eles entendem isso. Não. Deus te ama. Gostaria que todos fossem salvos. Então Ele vai permitir que você viva uma vida longe dEle. Mas Ele, assim, pelo amor dEle, por Ele. Jesus olha para você e fala assim, pai, eu vou até o fim por Ele. Vamos embora. Vamos dar chance, vamos dar oportunidade para que Ele, lá no fundo do poço, só possa olhar para cima e nos ver. Então eu não sei que degrau você está na queda. Mas quanto antes você parar, opa, já estou comendo comida dos porcos. Eu acho que eu vou voltar para a casa do pai. Então, nesse sentido, pedir perdão. Então, pai, por que Deus permite? Porque as pessoas não estão querendo conhecer a verdade. E aí, a Dalila me travou aqui só para eu acabar a aula, né, Dalila? Espera aí. Travou. Então, amados, olha, aqui são só 32 versículos. Dá 5 minutos que eu termino, é fantástico. Porque a semana que vem é uma continuação desse assunto. Eu preciso terminar esse assunto hoje. Aí, olha só, pois, essas pessoas, que pessoas? Que acham que sabem tudo. Porque leram tal filósofos, porque leram tal pessoas,
Porque aquele cara falou, aquele cara era um mundano. Estou falando sério, posso falar besteira aqui? Ser processado aqui, processo. Freud era um doente. Tudo era sexo. E aí, dependendo da situação, né? O Freud tem razão. Tem razão. Esses mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Cuidado em trocar a verdade por mentira. Continuando. Por isso, que isso? Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, momentânea, prazerosa. Sabe? Quando muda uma lei, para te favorecer. Então é o seguinte, olha, então Deus os abandonou, quer dizer assim, Deus não pode fazer nada para ele. E eles estão nessas paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, o contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Você não está entendendo a gravidade. Essas paixões sexuais é tão infame que o ato em si já é uma punição. Você não está entendendo? Deus olha lá de cima e vê esse movimento de um monte de letra, aí homem com homem, mulher com mulher. Ele fala o seguinte, olha, o ato em si que eles estão fazendo já é uma punição, e eles não percebem isso. Está escrito na Bíblia. Eu defendo a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu amo todo mundo. E é isso que a gente tem medo de falar. Eu tenho alguém na família homossexual, sobrinha, cunhada. Tenho vários alunos, mas eu olho para eles como homem, como mulher. Eu não tenho que imaginar nada, eu não entro nessa questão. Mas se me perguntar, eu falo assim, olha, Deus te ama, mas Ele não ama, Ele não consegue amar o que vocês estão fazendo, que é contra a natureza. No princípio, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea. O que vier depois disso é procedência maligna. Não, mas que, não quero, posso te ouvir em respeito, mas olha, você não vai mudar a essência da palavra. E qual é a sua punição? Isso já é uma punição, isso é vergonhoso. Deus olha de cima e fala, meu Deus, o Paulo está falando isso, o ato em si já é uma punição. Para terminar, e como eles não se importam de ter conhecimento de Deus, lá vem você. Não vou não. Vou ficar quietinho. Mas a sua presença, entendeu? Estou falando? Você não tem que falar nada, a sua presença tem que inibir aquele assunto. E como eles não se importam em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Porque a verdade de Deus liberta o homem desses desejos. Se eu não crer nisso, que Deus pode converter uma pessoa, um homem que gosta de homem, uma mulher que gosta de mulher, no sentido sexual, o evangelho está furado. Porque está escrito que a verdade te liberta. Liberta. E aí, continuando, para encerrar. Primeiro, na época deles, estava influenciada pela cultura grega, onde a pederastia, homem com homem, mulher com mulher, era comum, até no comércio de escravos, comércio sexual. E nós precisamos buscar e se encher do conhecimento de Deus. Se você procurar ficar aí, por quê? Porque eles estão cheios de toda iniquidade. Olha só, amados, eu preciso terminar isso aqui, porque é uma lista. Você ficar falando só da pederastia. Mas olha só, como é que está seu coração. Porque você que não tem nada a ver, olha por que tem dentro de você. Por quê? Está aí. Porque estão cheios de toda a iniquidade. Iniquidade é o seguinte, eu vou fazer as coisas sem me preocupar, eu estou vivendo as coisas sem me preocupar se está agradando a Deus. Eu estou vivendo na iniquidade. Fornicação. Malícia. Fornicação, malícia, não dá tempo de discutir cada uma, deixa ela para Gálatas. Fornicação, malícia entre vocês, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade,
sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, tolos, honestos, infiéis nos contratos, não cumpre aquilo lá que assinou, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as... Ufa, desculpa ter passado. Próxima semana a gente começa às 5 horas em ponto. E eu quero agradecer a sua presença, porque esse livro, eu decidi ler de novo, porque assim, é o Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, entre os estudiosos. E se você pegar a sua Bíblia, ler com calma, reler, é impossível você não se transformar. Tudo bem? Amados, perdão, eu vou pagar um café para vocês agora aqui na cantina, beleza? Por causa de 15 minutos.